Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aisleri e bem-vindos ao meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre deixar o seu cântaro. Então vamos direto ao ponto. A gente vai ler o Evangelho de João, capítulo 4, do verso 11 até o 15. Vai dizer o seguinte: Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então, para quem não conhece, Jesus ele estava indo fazer um percurso que ele estava indo até a Galileia. Então, ele estava saindo da Judeia em direção até Galileia, porque lá onde ele estava, estavam começando a se levantar contra ele, né? Falando que ele batizava mais do que João Batista, enfim. E aí ele saiu da Judeia até a Galileia. Só que Jesus era judeu. E existia digamos assim, uma lixa entre os judeus e os samaritanos. Quando o rei Saul morreu, o reino de Israel se dividiu em dois, e aí ficou Israel do Sul e Israel do Norte. E Israel do Norte se tornou os samaritanos e Israel do Sul se tornou os judeus. E os judeus consideravam os samaritanos impuros porque os samaritanos, eles se casavam com outras pessoas, então eles eram um povo misto, eles não se casavam entre si, assim como os judeus. Tanto é que seria super normal Jesus sair da Judeia para Galileia, e nesse percurso você teria que passar pela Samaria, né? Só que, com tudo isso que eu falei para vocês, normalmente os judeus, eles preferiam atravessar todo o Jordão, que é um caminho muito maior, só para não passar por Samaria, entende? Então, era uma lixa, assim, tanto dos judeus com os samaritanos, tanto com os samaritanos com os judeus, sabe? Então, era um povo, assim, povos, sabe, que não eram muito amigáveis entre si. Só que Jesus fala para os seus discípulos que eles vão passar pela Galileia. E é interessante a gente notar aqui, inclusive, no versículo 4, vai deixar isso bem claro, né? E era-lhe necessário passar por Samaria, ou seja, ele precisava passar por Samaria, porque ali ele tinha algo a fazer, ele tinha um objetivo, uma coisa para cumprir, uma missão, sabe? E aí, quando ele chega lá, era por volta aqui da hora... Deixa eu ver onde é que tá escrito. Era por volta de meio-dia. Aqui tá dizendo, versículo 6, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, era isso por volta de meio-dia, sabe? Então tava calor, tava um sol quente, a hora que o sol tá bem assim em cima, né? Bem quente. E aí, Jesus para ali em um poço e fala para os discípulos dele irem comprar comida na cidade, enquanto ele ficaria ali, né? Então os discípulos dele foram, e ali aparece uma mulher samaritana, ali na cidade de Sicar, né? E aquela mulher vai conversar com Jesus, e na verdade ela não conversa com Jesus, né? Jesus inicia a conversa, ela tá ali só para pegar água do poço. Então ela tá ali com seu cântaro, ela pega o cântaro, ela vai tirar a água do poço. E é interessante a gente notar que antigamente as mulheres iam tirar a água dos poços, mas elas iam sempre juntas, sabe? E normalmente pela manhã, ou de tardezinha, numa hora do dia que tava o sol mais fresco, sabe? Tipo agora. Inclusive, gente, vocês gostaram desse lugar? É muito bonito, né? Eu moro aqui, tem tanto lugar bonito, eu quero começar a gravar mais fora, sabe? Porque antes eu tava gravando no cenário, mas é legal de vez em quando a gente sair um pouco de casa. E aqui tem muito lugar bonito, principalmente agora que tá iniciando o inverno, fica tudo verdinho. Então, nos próximos vídeos aguardem, porque eu vou estar em bastante cenários naturais. Mas voltando aqui ao vídeo. Bom, era normal as mulheres, como as mulheres, irem sempre juntas, e também em horários que o sol estava mais fresquinho. Então aquela mulher ali, samaritana, indo ao meio-dia e sozinha, era uma coisa assim incomum, era uma coisa estranha. Porém, era bem provável que ela estava sozinha, porque as outras mulheres, ela tinham como se fosse uma má fama, sabe? Porque Jesus vai nos dizer aqui mais pra frente que ela teve vários relacionamentos, ela teve um histórico conjugal, né? Que as mulheres daquela cidade, as pessoas no geral, né? Não gostavam muito de manter contato com ela, né? Então, provavelmente fosse por isso que ela fosse, podemos dizer que excluída. E então ela
ia no horário em que as outras mulheres não estavam lá. Porque as outras mulheres é bem provável que não gostavam da companhia dela justamente por isso, né? Então, como eu já falei, os judeus e os samaritanos, eles não tinham, assim, uma amizade muito legal. Então, eles não conversavam entre si. Inclusive, era estranho que Jesus, um judeu, estivesse ali. Mas, enfim, ela não fala nada. Também outra coisa interessante da gente notar é que aquela mulher era uma mulher. E Jesus era um homem judeu. Então, tinha mais isso. Antigamente não era, principalmente nessa época de Jesus, não era comum que os homens conversassem com as mulheres, nem com as próprias esposas. Era muito difícil eles conversarem até com as próprias esposas, né? Então, Jesus, um homem desconhecido, um homem judeu, um homem iniciando ali a conversa com aquela mulher que estava só eles dois ali no poço, também, acredito eu, ter sido um motivo de grande espanto para ela, né? Ela deve ter se perguntado assim, o quê? Por quê, né? Mas a gente sabia que Jesus tinha um plano. Então, a gente continuando aqui no texto, nós podemos ver que Jesus inicia a conversa, né, pedindo água para ela. Então, ele diz assim no versículo 7, dá-me de beber. Então, a mulher samaritana responde, como pode tu, sendo judeu, me pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí aqui entre parênteses a gente tem, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Então aquela mulher estranhou, né, algo bem normal, em todo esse contexto que eu falei pra vocês, então ela estranhou aquele homem que pedia água para ela. Ainda mais porque ela viu que ele não tinha um cântaro, ele não tinha alguma coisa, um balde, algo para pegar, para beber. Então ela teria que dar de beber para ele no cântaro dela, né? E, mais uma vez aqui, seria muito estranho um judeu beber no cântaro de um samaritano ou compartilhar de algum objeto com um samaritano, mais uma vez porque os judeus consideravam os samaritanos impuros. Então, mais uma questão aí, né? Mais um empecilho. E aquela mulher acha tudo muito estranho e ela pergunta para Jesus, por quê? Tu sendo um homem judeu, pede de beber a mim. Mas aí Jesus disse, né, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu lhe daria água. Água viva. E é maravilhoso, né? A partir do versículo 11, que foi que a gente leu, ela fala, és tu maior do que Jacó, nosso pai que nos deu o poço? E Jesus responde, qualquer que beber essa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então, a partir desse momento, a gente pode ver desde o início do capítulo, né? Desde o início do capítulo, a gente pode ver que essa mulher estava assim, com o coração muito duro, né? Tanto por todos esses costumes, mas também, creio eu, que ela já era uma mulher amargurada com tudo que ela viveu na vida, né? Então, ela devia sentir um peso enorme e ela devia ter um peso, carregar um peso muito grande todos os dias, sabe? Então, a partir daqui, quando Jesus fala que quem beber daquela água que ela está tirando terá sede, mas quem beber da água que ele der nunca mais terá sede, eu acredito que ela ficou, a partir desse momento a gente pode ver, que ela ficou muito mais, sabe, como eu posso falar, já começou ali a abrir o seu coração, sabe? Então, ela vai e fala, Jesus, me dá dessa água, porém, Jesus, né, fala assim, vai e chama o teu marido. E aí ela diz, né, desanima, coitada, diz assim, eu não tenho marido. E aí Jesus diz, é verdade, você não tem marido, você teve 5 e o que agora tem não é teu marido. Então, naquela hora, a mulher viu ali que, inclusive está dizendo aqui no versículo 19, né? Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Porque as pessoas daquela época acreditavam que somente os profetas poderiam revelar os sentimentos que estavam no coração, que estavam dentro das pessoas. Então, naquele momento, aquela mulher reconhece Jesus como profeta, né? Só que a gente sabe que ele não era apenas um profeta, que ele não era só mais um enviado de Deus, porém, ele era o próprio Deus vivo e encarnado. E uma parte mais linda, assim, desse capítulo é o final, na minha opinião, porque a mulher vai dizer assim no versículo 24. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E o próximo versículo está até marcado aqui na minha Bíblia. Jesus disse-lhe, eu sou
eu que falo contigo. Ou seja, naquele momento Jesus revelou para ela que ele realmente era Cristo, né? Isso. Quando eu li isso, eu passei horas assim admirando esse versículo. É tão lindo, né? Então, os discípulos chegaram na cidade e viram ali que a mulher estava conversando, ou melhor, Jesus estava conversando com a mulher, né? Mas apesar deles acharem super estranho, aqui vai falar que eles não falaram nada e nem lhe perguntaram, né? Por que falas com ela? Então aqui a gente pode ver, né, uma demonstração de que eles respeitavam Jesus e apesar de não concordarem com certeza com o que ele estava fazendo ali, respeitaram o momento, né? Respeitaram ali a vontade de Jesus. Então, gente, os 3 últimos versículos também marquei. E é muito lindo. Jesus não deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E aí, nos próximos versículos, a gente pode ver que uma multidão vai, né, aquelas pessoas que a mulher chamou, vão de encontro com Jesus, e aí elas escutam Jesus, e Jesus ali dá um sermão, prega, né? Mas assim, o que eu achei mais lindo foi esses últimos versículos, né? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede. E, gente, isso é tão lindo, porque pensa comigo, aquela mulher que antes, sabe, ela vivia envergonhada, ela vivia calada, depois que ela recebe a água viva, a verdadeira água, ela simplesmente sai correndo para a cidade, começa a falar para todo mundo, começa a conversar com todo mundo, chamar todo mundo, sabe? Vinde e vede. E, gente, isso é lindo, porque aquela mulher, sabe, que ia sozinha pro poço, aquela mulher sozinha, aquela mulher que muito provavelmente era silenciosa, que era, sabe, rejeitada pela cidade. Então, aquela mulher que era sozinha, que era quieta, silenciosa, de repente, depois de ter acontecido alguma coisa com ela, ela foi correndo à cidade e começou a falar para todo mundo: Vinde e vede. Então ela começou a anunciar, ela começou a falar com todo mundo, sabe? Aquela mulher que todos os dias era algo rotineiro ela ir sozinha, em um horário mais quente pro poço, sabe? Só porque ela era rejeitada, mas aconteceu alguma coisa que fez ela mudar, não só de atitude, mas ela mudar de vida. E o que foi essa coisa, gente? Simplesmente foi ela ter recebido a água viva em seu coração. Porque ela se converteu naquele momento. Então aquela mulher, ela recebeu algo que foi a água viva, a água verdadeira, sabe? E Jesus deu isso para ela. E Jesus só deu isso para ela porque ela confessou, ela acreditou naquilo que Jesus disse. Muitas vezes a gente pode achar, nossa, tá demorando, é difícil, é duro, é árduo. Mas a gente pode ver que com Jesus também não foi diferente. A gente pode ver muito bem que essa mulher, né, foi difícil. Passou aqui não sei quantos capítulos, ó, uma página inteira, só para Jesus amolecer o coração dela, sabe? Mas acredito eu que também é porque ela já tinha sofrido muito, ela já tinha fechado seu coração. Né? Imagina você passar por 5 casamentos que não deram certo e, sabe, é muita coisa e a gente nem sabe o que aconteceu com ela. Então, realmente, o coração dela, ela tinha se fechado. E muitas vezes, quando a gente fala de Jesus para alguém, essa pessoa pode estar desse jeito, né? O coração dessa pessoa, a gente pode estar achando, tá demorando, não sei o quê. Mas muitas das vezes é porque o coração dessa pessoa ela já se endureceu, sabe? Por todas as coisas que aconteceu na vida dela. E aí chega um momento da vida que ela realmente se endurece. E aí, pra, sabe, ela amolecer o coração novamente e ficar sensível ao Espírito Santo, à voz de Deus, para ela acreditar na verdade, é muito difícil, sabe? E a gente precisa ter paciência. E isso a gente não vai conseguir com as nossas próprias mãos. É só Jesus que consegue dar, sabe, esse discernimento, só Jesus que consegue fazer essa obra. A gente faz a nossa parte e Deus faz a dele, né? Enfim, continuando aqui. Essa mulher, ela demorou um pouco, mas ela acabou se convertendo no final, acabou confessando que Jesus Cristo era o Cristo, era o Salvador, era o Messias enviado de Deus. E ela, a partir desse momento, que ela realmente reconhece isso, e Jesus dá para ela ali a água da vida, uma água que jorra de dentro para fora, sabe? E essa é uma passagem maravilhosa, eu não sei nem se não é a minha passagem favorita da Bíblia, né? Por enquanto eu acho que está sendo assim. Então, naquele momento, aquela mulher ela corre para a cidade,
Porque ela estava saciada e ela não se saciou com água, né? Com a água daquele poço, porque daquela água ela bebia todos os dias. Porém, ela nunca tinha ficado saciada. Mas a partir do momento que ela experimentou da água da vida, que é Jesus Cristo, ela se saciou. E ela se saciou de tal forma que ela não se conformou em ficar com aquele evangelho só para ela. Ela correu para a cidade, ela foi contar para todo mundo, ela foi falar, né, vinde e vede, esse não é o Cristo, esse não é o Messias. E isso é maravilhoso, também serve aqui outro ensinamento pra gente. A gente não pode fazer com que o evangelho pare na gente. O evangelho não pode parar na gente. A gente recebe tanto de Deus. E as maravilhas do reino são tantas, sabe, do evangelho. Muitas das vezes pode ser difícil, e é difícil. Porém, não tem comparação, sabe, da gente tá passando por um momento difícil, mas tá com Jesus. Não tem nem comparação da gente passar uma vida boa, né, uma vida de luxos, sabe, de tudo que é bom, mas a gente não ter Jesus, porque a gente nunca vai estar satisfeito. Porém, com Jesus, até mesmo no pouco nós somos felizes, até mesmo nos momentos ruins nós somos felizes, né? E o evangelho não pode parar na gente. A gente precisa anunciar a todo ser que respira, a toda alma, toda criatura, que Jesus Cristo é o Senhor. E é como também diz em outra parte aqui de João, do evangelho, que Jesus fala que, se eu não me engano, no Sermão do Monte, que Jesus fala que os campos já estão brancos, porém poucos são os ceifeiros. E a gente precisa incluir isso nas nossas orações, né? Não só, Senhor, manda ceifeiros para a tua seara, mas também, Senhor, me prepara, faz de mim um bom ceifeiro para a tua seara. Não é só pedir por ceifeiros, mas é se tornar um também. Estar ali disposto a, sabe, deixar o que for preciso para ganhar almas para Cristo, para viver o evangelho. Acho que posso dizer percepção, não sei a palavra certa, mas assim, o que eu pude entender dessa passagem, que aquele cântaro daquela mulher simbolizava, assim, na minha visão, tá? Simbolizava o passado dela, né? Porque todos os dias ela carregava ele até o poço e ia e voltava para a cidade, né? E todos os dias ela carregava aquele cântaro com peso, sabe? Com uma culpa, com um jugo, algo muito pesado. E aqui eu não tô falando realmente do peso do cântaro, mas aqui eu tô falando do peso, assim, de culpa, sabe? Ela tinha um coração angustiado, com certeza. Ela tinha um coração triste, machucado. Então, sem dúvidas, todos os dias, quando ela estava caminhando em direção ao poço, quando ela estava ali carregando aquele cântaro, ela também estava carregando um peso, uma culpa, uma angústia, sabe? Porém, a partir do momento que ela encontra Jesus e ela dá espaço para Jesus e ela reconhece que ele é o Filho de Deus e ele, então, dá para ela essa água viva a jorrar, que é a palavra dele, né? Então, ela simplesmente deixa ali, eu vou ler mais uma vez, versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede. Um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Então, ela simplesmente deixou o seu cântaro. E, na minha visão, aquilo ali foi algo simbólico, sabe? Naquele momento que ela realmente, em seu ser, confirmou que Jesus era o Cristo e que aceita ele como único e suficiente Salvador e se converte, então, ela deixa o seu cântaro simbolicamente, sabe? Ela deixa o seu cântaro simbolicamente ali, falando que ela estava deixando o passado para trás, que ela estava deixando aquele peso para trás, que ela estava deixando as mágoas, os traumas, o passado, a rotina, sabe? Ela estava deixando tudo para trás. Por quê? Porque ela encontrou Jesus e ele lhe deu água viva. Então, ela deixa ali o cântaro e vai anunciar o evangelho, gente. E essas mudanças, né, não só de ações, mas também, como eu já falei, no caráter, no ser dela, né, só confirma o que vai estar escrito lá em João, na verdade, Mateus 11, 28 ao 30, vai dizer o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mais uma vez o versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus, naquele momento,
É como se ela tivesse entregado para Jesus. E Jesus tivesse tomado, sabe, todo aquele peso que eu falei para vocês. Toda aquela culpa, todas as ansiedades, todo o estresse, tudo. Ele tomou, é como se ele tivesse tomado para si. E então, ali naquele momento, ela se sente aliviada. Ela se sente outra pessoa, ela se sente feliz, ela se sente cheia, saciada, sabe? Agora trazendo uma aplicação para as nossas vidas. Acredito que vocês já tiraram várias coisas aqui que eu falei para a vida de vocês, mas dando aqui uma rápida, sei lá, uma aplicação para as nossas vidas, trazendo, né? Primeiramente, é isso que acontece quando a gente chega para Jesus, quando a gente confia em Jesus, quando a gente confia no trabalho dele, a gente confia nele, né? Então ele vai tomar ali todos os nossos pesos. Se a gente está sentindo como aquela mulher, sabe, um peso, um jugo muito forte, muito pesado, quando a gente chega para Jesus, ele tira tudo isso. Ele nos lava, ele nos limpa, ele nos renova. E é como se a gente fosse outra pessoa, como se a gente virasse outra pessoa. E observem aqui que aquela mulher, ela não deixou o seu cântaro e depois recebeu a água da vida. Ela não deixou o seu cântaro e depois recebeu a água da vida. Ela primeiro recebeu a água da vida e então deixou o seu cântaro. Aslu, o que você está querendo dizer com tudo isso? Que a gente não vai conseguir deixar os nossos maus hábitos, os nossos velhos hábitos, a nossa rotina, o nosso passado. A gente não vai conseguir se livrar disso, a gente não vai conseguir, sabe, largar isso. Assim como aquela mulher largou o seu cântaro. Se antes a gente não se encontrar com Jesus, e não só se encontrar. Porque se aquela mulher tivesse só se encontrado com Jesus, não tivesse crido nele, sabe, provavelmente essa passagem nem estaria aqui na Bíblia. Porém, ela não só se encontrou com Jesus, ela aceitou ele e ela decidiu ser cheia dele, da água da vida, que é ele, né? Jesus é a água da vida. Então, Jesus hoje aparece por nós por meio desse vídeo. A gente tá tendo essa oportunidade de ter um encontro com Jesus. E não adianta só a gente ter esse encontro, a gente precisa abrir espaço para ele nas nossas vidas. E a partir do momento que a gente abre espaço para ele, ele tem ali a liberdade de fazer a obra dele e de nos encher com a sua água. A água essa que é uma água viva, né? Que jorra para todo sempre e que nos sacia para todo sempre. Então, a partir do momento que a gente se encher de Jesus, se encher dessa água, aí sim a gente vai conseguir deixar os nossos cântaros, que é realmente isso que eu falei para vocês, nosso passado, os nossos hábitos, a nossa rotina, aquelas coisas que nos trazem peso. Mas é isso, gente. Então, que a gente possa trazer o exemplo dessa mulher samaritana para as nossas vidas como exemplo, né? E que a gente possa ser como ela, sabe? Se encher de Jesus e levar essa alegria para outras pessoas. Porque o evangelho não pode parar em nós. Então, esse é um convite de Jesus para você se aproximar mais dele, liberar espaço para ele e deixar ele fazer o resto na sua vida. Então, faz a sua parte que Deus faz o resto. Amém? Oi, gente, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E também coloca aqui nos comentários ideias para os próximos vídeos. Porque no último vídeo, uma menina me deu aqui uma ideia de vídeos, né, que é como eu faço meu devocional. Inclusive, eu vou trazer essa semana, tá? Em breve. Então, deixa aqui nos comentários também a sua ideia para vídeo, para eu trazer aqui pro canal. E quem sabe eu não faço, né? Que a gente possa guardar essas palavras no nosso coração. Que elas venham a florescer e dar frutos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau!